Eu quero falar sobre algo que muita gente evita, algo que está acontecendo agora, enquanto você assiste esse vídeo. Uma crise humanitária grave, um massacre religioso que há anos derrama sangue inocente na Nigéria. E o mundo inteiro finge que não vê. Meu nome é Felipe David André e hoje eu quero te mostrar um dos temas mais ignorados da atualidade. Para quem não sabe, grupos terroristas islâmicos têm atacado comunidades cristãs na Nigéria de forma sistemática. Vilarejos destruídos, casas queimadas, pessoas assassinadas, crianças sequestradas, famílias que simplesmente desaparecem da noite para o dia. E isso não é exagero, isso não é teoria, é realidade, isso é cotidiano dessas pessoas. E aí surge a pergunta que incomoda: por que quase ninguém fala sobre isso? Por que esse conflito que já tirou milhares e milhares de vidas recebe tão pouca atenção? A resposta é difícil e desconfortável, mas envolve política, envolve interesses internacionais, economia, gás, petróleo, acordos e também envolve medo, envolve covardia, pessoal. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o contexto que norteia esse conflito. A Nigéria é um país que é dividido entre norte, majoritariamente muçulmana, e sul, que é majoritariamente cristã. E no meio dessa divisão surgiram movimentos extremistas como Boko Haram e vários grupos armados que utilizam o nome do Islã para justificar a violência. Eles criam essa narrativa para justificar esses crimes humanitários que eles têm cometido contra pessoas inocentes e especificamente cristãs. E uma coisa muito importante nisso é que esses grupos terroristas não é o Islã comum que você vê na cantina, nos armazéns vendendo roupa e bolacha. Não é esse muçulmano pacífico do dia a dia. Isso é extremismo, isso é terrorismo. Esses grupos armados, como Boko Haram, são grupos extremistas que precisam ser combatidos porque eles cometem crime. Algo que é muito triste e ao mesmo tempo revoltante é que enquanto governos discutem interesses, pessoas estão morrendo todos os dias no sul da Nigéria por esses grupos terroristas armados. Crianças que nunca vão poder crescer, idosos que deveriam ser protegidos e mulheres que passam pelo pior tipo de violência. E a maioria dessas vítimas, elas são cristãs. Perceba, a maioria dessas vítimas, elas são cristãs. Isso é muito sério. Isso precisa nos trazer de alguma forma um ponto de reflexão. Então, por que ninguém fala sobre isso? Por que que o mundo aceita esse banho de sangue? Por que que a mídia internacional não trata isso como realmente é? Uma crise religiosa, humanitária e ética. O que esses grupos terroristas fazem é crime, pessoal. Esses grupos terroristas precisam ser caçados e presos. E você pode pensar: Vicente, isso é tão longe, está acontecendo no sul da Nigéria, é tão distante da minha realidade. Amigo, a perseguição religiosa em qualquer parte do mundo diz muito sobre quem nós somos enquanto humanidades. E aqui, sem trabalhar premissas fundamentalmente teológicas, sem pensar ainda questões teológicas, mas a perseguição religiosa em qualquer parte do mundo diz muito sobre quem nós somos enquanto humanidade. E o que é que isso significa? Isso significa que quando a gente fica em silêncio diante da dor do outro, nós nos tornamos parte fundamentalmente deste problema. Então não tem como a gente ficar distante dessa realidade. E se o mundo pensa que nós cristãos pagaremos da mesma forma, pegando em armas e saindo matando pessoas, nós não faremos isso. Isso não faz parte da ética do reino de Deus. Não faz parte da ética do reino de Deus pegar em arma e sair matando pessoas por injustiças que a gente sofre enquanto a gente vive neste mundo. Jesus Cristo ensinou princípios que fazem parte da ética do reino, e um dos princípios éticos do reino é que se alguém nos ferir, a gente precisa amá-los. Então, a ética do reino ele é diferente da ética desse mundo, que prega a ideia de que se alguém te ferir, você precisa ferir da mesma forma. A ética do reino de Deus, ela é diferente. Por essa razão, esses cristãos, eles morrem louvando, eles morrem cantando, eles morrem celebrando, porque eles entendem que a morte nesta vida, ela é uma passagem que nos leva diretamente para os braços de Deus, que nos leva diretamente para esse reino cuja nossas vidas pertencem. E isso não significa que a gente não acredita na justiça desse mundo.
naquilo que as comunidades internacionais podem fazer, caso eles venham intervir nesse caso que está acontecendo no sul da Nigéria. Nós acreditamos nisso e é nossa responsabilidade humana recorrer aos tribunais internacionais, apelar à comunidade internacional de maneira que eles olhem para o caso que está acontecendo na Nigéria e que se faça de fato justiça. Mas o fato é que a justiça dos homens ela é falha e a justiça de Deus não. Por essa razão, nós somos guiados por princípios que a gente chama de valores éticos do reino de Deus. É uma ética diferente desse mundo. É uma ética que te ensina a amar o teu inimigo. É uma ética que fala que você vai sofrer. Então, essa é a ética que nos conduz. E quando a gente olha para essa dor que esses irmãos estão vivendo à luz da palavra de Deus, que é as Escrituras, a gente entende uma coisa que é muito clara. Deus não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Deus, ao seu tempo, ele vai trazer justiça sobre esses grupos terroristas, sobre esses grupos armados que cometem crimes bárbaros. Isso é um fato. O que a palavra de Deus diz em Salmos capítulo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Deus, ao seu tempo, vai trazer justiça sobre essas pessoas e Deus, ele não olha de forma indiferente ao sofrimento do seu povo. Isso não significa que o cristão nunca vai sofrer. Pelo contrário, isso significa que o sofrimento não passa desapercebido diante de Deus. Deus está vendo tudo isso que esses homens estão cometendo, tudo que esses homens estão fazendo, está passando nos olhos de Deus e Deus está olhando em cada detalhe desses atos e no seu tempo trará justiça sobre esses homens. No sul da Nigéria, esses irmãos estão pagando com o próprio sangue o preço de confessar a Cristo Jesus. E isso não é novo. Isso aconteceu nos tempos da igreja primitiva. Então, isso não acontece só hoje. E vai continuar acontecendo até a volta do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu estou falando para cristãos porque Jesus nunca nos iludiu com promessas de conforto. Ele foi direto e claro quando disse em João capítulo 15 que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiaram a mim. E em Mateus capítulo 24 ele declara: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então o que acontece na Nigéria não é apenas uma tragédia política, embora o é também um cumprimento de uma verdade espiritual. O mundo odeia a luz porque as suas obras são más, pessoal. Então, o cristianismo verdadeiro sempre sofreu perseguição, desde Roma, passando pela Idade Média, pela Reforma e até os dias de hoje. Agora a gente vê um caso concreto no sul da Nigéria. Então, meu irmão, o confessar Cristo tem um preço, e esse preço pode ser o teu próprio sangue, pode ser a morte. E aqui é muito importante a gente fazer uma observação fundamental. Esse conflito que acontece no sul da Nigéria não é apenas uma guerra de religiões. Não podemos reduzir esse debate a um contexto político e econômico. Isso vai muito mais além. Esse conflito é uma guerra contra o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Por detrás do terrorismo, do ódio, dos massacres, existe um conflito espiritual real. E o alvo final não são as pessoas. O alvo é Cristo e tudo o que representa o nome dele, pessoal. Enquanto uns impunham armas, a igreja impunha oração. Enquanto o mundo negocia interesses, a igreja intercede por vidas. Então, o mínimo que nós podemos fazer por esses irmãos perseguidos é orar, divulgar, clamar e não ser cúmplice desse silêncio. O autor de Hebreus, no capítulo 13, ele fala: lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos maltratados no mesmo corpo. Ou seja, enquanto o cristão sofre na Nigéria, a igreja inteira sofre com ele. Existe um pecado que muitos de nós cometemos: o silêncio diante das injustiças que acontecem no mundo. Silenciar diante da injustiça também é uma forma de participação. O autor de Provérbios, no capítulo 31, ele fala ao mundo, por isso ele fala assim: abra a tua boca a favor do mundo, pelos direitos de todos que se acham desamparados. O que significa? Quando a mídia se cala,
quando governos ignoram, quando o mundo finge que não vê, nós, a igreja, precisamos fazer diferente. A igreja não pode agir da mesma forma. Precisamos abrir as nossas bocas e denunciar esses crimes que estão acontecendo contra nossos irmãos. O mundo pode fechar os seus olhos, a mídia pode se calar, os governantes podem negociar, mas uma coisa é certa: Deus está vendo, Ele está anotando tudo e Ele é justo. Deus é justo, meus irmãos. O sangue dos mártires, ele nunca é esquecido. A igreja nunca será vencida de maneira alguma e o reino de Deus nunca poderá ser destruído. E para encerrar o meu vídeo, eu quero fazer um apelo muito especial a você. Partilhe este vídeo para que ele alcance mais gente, pessoal. O mundo precisa ouvir as nossas denúncias. O mundo precisa nos ouvir. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Meu nome é Felipe David André, eu sou cristão e nunca me calarei diante das injustiças que acontecem no mundo, especialmente dos meus irmãos.